Eu quero dar as boas-vindas. O tema de hoje vai ser a diabetes e as dores no corpo. Se tem essa ligação, se não tem, eu vou explicar tudo direitinho, que muita gente não imagina que a diabetes pode sim causar dores no corpo. Quem não me conhece, eu sou Carla Diniz, fisioterapeuta, faço parte do Construindo um Corpo Sem Dor. E eu trabalho com os exercícios para o corpo inteiro, com todas as articulações, sempre acreditando no trabalho da coluna vertebral. Mesmo se você tem uma dor no ombro, no cotovelo, eu sempre mostro a importância das raízes nervosas, das conexões da coluna vertebral com as extremidades. E quem tem diabetes, muitas vezes apresentam quadros de dores e não conseguem associar isso com a diabetes. Eu vou dar uma introdução sobre o que é a diabetes, tá? Então, o que vocês têm que saber direitinho? Às vezes as pessoas falam, eu tenho diabetes, mas eu não sei exatamente o que é. E se tem algum formigamento nas mãos, ou formigamento, ou dor por uma forma de agulhamento nos pés, umas pontadas, ou uns choques, não sabe exatamente por que está acontecendo aquilo. Acha que é uma posição na cama, ou que está trabalhando, pensou alguma coisa na coluna, e eu já vou explicar direitinho por que isso acontece, tá bem? Antes de qualquer coisa, vamos explicar de uma maneira muito rápida e fácil do que é a diabetes mellitus. A diabetes é o acúmulo de açúcar no sangue. E por que isso acontece? Vocês imaginam uma coisa, você tem o pâncreas ele produz a insulina, que é responsável pelo transporte da glicose para dentro da célula, tá? Então, o pâncreas produz a insulina, que é um hormônio, e que é responsável pelo transporte da glicose, que é o açúcar, para dentro do sangue. E esse açúcar que dá energia para o nosso corpo, que dá energia para o coração, para o estômago, para a parte digestiva, que dá energia para os músculos trabalharem bem, que dá energia para os nervos conduzirem as informações sensitivas e motores para a gente se mover. E aí, o que acontece no diabetes? Essa insulina, ela fica reduzida, ou ela não é produzida, em alguns casos, ou ela trabalha com não trabalha direito ali para ineficiência para a condução da glicose para dentro das células e que dá nossa energia. Então, a partir do momento que a gente não está tendo o açúcar certinho ali nas nossas células do corpo para a gente executar as nossas atividades, a gente entra numa deficiência, né, da insulina, e aí acaba a nossa energia, a gente fica mais fraco, fica com problemas no coração, digestivos, urina demais, e começa a apresentar uma série de problemas. Por isso que falam que a diabetes é uma doença silenciosa. Ela, depois que você fala, por que eu passei mal? Por que eu tô com a pressão alta? O que está acontecendo comigo? Cansaço durante o dia, muita sede, muita urina, aumento da fome, mas ao mesmo tempo você tem diminuição do peso. Isso pode ser diabetes, tá bom? Então, muito importante ficar de olho nisso. Quais são os tipos de diabetes? Tem a diabetes tipo 1, que acomete mais na infância, geralmente é considerada até uma doença autoimune, que afeta ali o pâncreas, ele não produz a insulina, é uma insuficiência mesmo da insulina, por isso que criança, quando tem diabetes, a maioria das vezes é injetável a insulina, porque é insuficiência mesmo até na produção da insulina. E aí, como precisa ser a insulina injetável. A diabetes tipo 2, que a maioria das pessoas tem esse tipo de diabetes, e aí é tratado com medicação, reeducação alimentar, atividade física e, muito importante, o sono, a hidratação. Então, todos esses fatores juntos são de extrema importância no controle da diabetes, para poder ter energia. Vocês imaginam que a nossa base para você poder ficar em pé, executar as coisas do dia a dia, a gente precisa de energia. A gente precisa das nossas células trabalhando de uma maneira equilibrada, tá? Então, a insulina tem que estar transportando esse açúcar para dentro das células para a gente executar as nossas atividades. Por que acontece
o diabetes? A diabetes é o seguinte, pode ser fator hereditário, pode acontecer, mas a maioria das vezes é pela má alimentação. Carboidrato, açúcares e o excesso, né, de todos esses alimentos, o tabagismo, o sedentarismo, faz com que partes do corpo comecem a não trabalhar da maneira que deveria, inclusive o pâncreas na produção da insulina. Então, é o que eu sempre digo, movimento é vida. Isso eu estou dizendo agora, não do movimento dos nossos braços, das nossas pernas, do movimento dos nossos órgãos, o movimento da nossa corrente sanguínea. É isso que vai dando a informação aonde vai penetrar esses açúcares nas células. Vocês percebem que é tudo em movimento? O nosso corpo está trabalhando dormindo. A gente está dormindo, ele está lá dentro trabalhando, absorvendo os nutrientes importantes, fazendo os órgãos funcionar. Então, gente, movimento é vida. Lá dentro a nossa máquina não para. E se a gente não cuida do nosso corpo, dos nossos órgãos, das nossas articulações, elas acabam sendo muito danificadas, tá bom? Aí as pessoas falam, Carla, e o que você quer falar? Uma fisioterapeuta falar sobre dor no diabetes. Aí que entra a minha área, tá? Então, sempre lembrar que é o médico, quem é o médico que trata da sua diabetes? É o endocrinologista. Essa é a área endocrinologia que vai cuidar da área da diabetes, tá bem? Nutricionista cuida da alimentação. Muito importante a alimentação. Educador físico, fisioterapeuta. Hoje em dia tem educadores físicos maravilhosos direcionados para diabéticos, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso. Tem muito educador físico sensacional trabalhando só com diabéticos. Ah, tem diferença de exercício? Tem diferença de exercício, sim. Tá bom? Outra coisa, por que fisioterapeuta? Agora eu vou explicar para vocês. 2 motivos aonde os fisioterapeutas entram com pacientes com diabetes. Primeiro, vocês imaginam o seguinte, quando acontece o déficit da insulina e que não leva mais a glicose, o açúcar para o músculo, eu vou falar da maneira mais simples do mundo para ajudar vocês a entenderem a importância do movimento para diabetes. Vocês imaginam o seguinte, a insulina não está mais mandando, trabalhando, levando o açúcar para dentro da célula. Onde está essa célula? No músculo, por exemplo. E o que acontece? Esse músculo começa a ter o quê? Fraqueza muscular. Você não tem mais força muscular, vai perdendo massa muscular. Então, o que chama isso? Chama sarcopenia. E aí você não consegue mais ter força. Você fala, por que eu tô tão cansado? Não tô tendo força. Muita gente, as pessoas vão perdendo massa muscular e vai emagrecendo. E não sabe o que está acontecendo. Aí você fala, mas o fisioterapeuta vai fazer esse trabalho? Junto com o endocrinologista, nutricionista e o fisioterapeuta, sim. Por quê? O fisioterapeuta, ele sabe direitinho que tipo de exercícios vão ser direcionados para vocês. E aí, a gente vai saber como ir ganhando essa massa muscular novamente. Só que um detalhe. Um paciente que está com a sarcopenia, com diminuição da massa muscular, ele não pode fadigar. O que é fadigar? Fadigar é o músculo entrar num cansaço. Por quê? Quando um músculo entra num cansaço muito grande, ele pega e faz com que a glicose que está lá na célula, que já conseguiu penetrar na célula muscular, volte para a corrente sanguínea. Então, o que tem que focar? Que o diabético, ele tem que trabalhar de uma maneira muito equilibrada. Por quê? Senão entra em hipoglicemia. Quando vocês escutam hiperglicemia, glicemia, hipoglicemia, o que quer dizer? O aumento, a diminuição da glicose ali no sangue. E quando que isso acontece em relação quando uma pessoa entra em hipoglicemia, o que acontece? Fraqueza, desmaio, confusão mental. As células não estão recebendo mais a glicose. E aí acontece esses quadros no paciente. Quando uma pessoa está fazendo uma atividade física, exemplo,
Uma paciente minha aconteceu isso um tempo atrás. Ela tem diabetes, toma medicação e ela pegou e teve uma crise de diarreia. E mesmo assim, ela me ligou e falou, Carla, eu não vou fazer a fisioterapia porque eu estou com diarreia. E aí, o que aconteceu? Ela tratou aquele dia, que era dia da fisio, ficou em repouso, teve a diarreia. No dia seguinte, ela resolveu ir no parque fazer uma caminhada. E ela não estava se alimentando bem, porque ela ainda estava com aquele mal-estar, aquela sensação, né, da virose, mas como ela gostava de caminhar, ela falou, eu vou caminhar para ver se me sinto bem. Entrou numa crise de hipoglicemia. Caiu o açúcar dela. O que aconteceu? Ela desmaiou, quando acordou estava com confusão mental e foi levada rápido para o pronto-socorro. Rápido, os médicos desconfiaram que talvez fosse um AVC, um derrame cerebral, porque um quadro de confusão mental, desmaio, uma mulher, eles desconfiam de cara. Por sorte, a filha estava perto e falou, ela tem diabetes. Mediram rápido a glicemia, que vê a taxa da glicose no teu sangue, e eles medicaram, ela voltou em segundos. Agora, você imagina se essa senhora estivesse sozinha. O que poderia ter acontecido? Então, você que tem diabetes, saber direitinho, medir a sua glicemia. Então, glicemia é a taxa de glicose no seu sangue. É extremamente importante. Se você faz ginástica, se você faz caminhada, é muito importante você medir antes e depois, para poder lidar com essas taxas, tá? E não passar mal durante a atividade física. E vou insistir, se você tiver tratando com fisioterapeuta, com um educador físico, atividade física, vocês têm que falar para ele que você tem diabetes. Ele tem que saber com quem ele está lidando, tá bom? Porque se você passar mal, ele saber que pode ter sido uma hipoglicemia, tá certo? Então, o que é muito importante? Por que eu não estou falando de valores? Vocês têm que perceber se a taxa está entre 99, se está entre 200, se está 126. Por quê? Eu gosto que essa parte das taxas da glicemia, vocês conversem muito bem cada um com o seu médico, tá? Eu falo sempre que cada macaco é no seu galho, porque vai depender também de cada quadro de cada paciente. Então, se eu falar para vocês, descrever, gente, vocês têm que ver a taxa de vocês se está assim, entre 100, 125, 126, eu não acho muito interessante, porque cada paciente é um paciente. E quem tem que falar isso para vocês é o endocrinologista, o cardiologista médico que acompanha. E sempre como eu falo nas minhas lives, muito importante o quê? O médico poder falar com o fisioterapeuta falar com o personal, e assim todo mundo trabalhar junto para o bem do paciente. A gente está aqui para servir os pacientes e para ajudar em todos os sentidos, em todas as áreas. O nutricionista falar com o fisioterapeuta, se é a alimentação, se a dieta que está sendo administrada ali está ajudando na reabilitação motora, tá bom? Quando que afeta as articulações? Vocês imaginam o seguinte, a partir do momento que está faltando a glicose nas células do corpo, o que acontece? Aumentando o fluxo sanguíneo nessas extremidades, pode acontecer sim as lesões musculares e lesões na cartilagem, tá? Por quê? Acaba desenvolvendo uma lesão inflamatória. E as pessoas acham, tô com dor no joelho, tô com dor nos pés, tô com dor nas mãos. E isso, o que pode ser, na verdade? Uma alteração que você tem que ir lá e equilibrar, ver como está a sua taxa de glicemia, tá bom? Agora vamos para a parte de neuropatia. Eu quero falar para vocês que essa live é muito interessante, então a gente resolveu dividir em duas partes. Hoje eu vou falar sobre a parte mais teórica em relação às dores, tá? E no sábado, às 10 horas da manhã, vai ser uma live só de exercícios para neuropatia, tá? Neuropatia diabética. E eu vou explicar para vocês agora o que acontece. Nós temos o sistema nervoso central. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e a nossa medula espinhal que passa no meio da nossa coluna. E o sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? São as raízes nervosas que saem do sistema nervoso central e vai para os nossos braços, para as nossas pernas, para os pés, para as mãos, para os dedos.
O que acontece? Quando você não está com diabetes controlado, você imagina o seguinte, você tem um fio elétrico, estou pensando aqui se eu pego um fio. Você tem um fio elétrico e esse fio ele é encapado, certo? E essa capinha, ela tem uma capinha de proteção, uma camada meio gordurosa que envolve o fio para conduzir as informações. Então, se eu levanto meu braço, o que aconteceu? Eu pensei, preciso levantar o meu braço. E aí o cérebro mandou uma informação para o meu braço para eu levantar, tá bom? Quando isso acontece, quando a gente tem diabetes, pode afetar essa alteração da taxa de glicemia, ela pode afetar essa bainha de mielina, essa capa que envolve o fio. E o que acontece? Essa condução nervosa começa a dar alteração. O que pode ser essa alteração? Dores em choque, dores em pontadas, parecendo que tem agulhas na ponta dos nossos dedos e nos pés. Assim, gente, 90% é dedos da mão e pés, tá? Começa a dar alteração da sensibilidade, você tem alteração do tato, de pegar alguma coisa e não perceber que você está pegando esse objeto. Você pode não sentir que você botou o pé em algum lugar quente, você não ter essa sensibilidade. Por isso que existe a história do quê? Do pé diabético. Muitas vezes as pessoas machucam o pé, nem perceberam que machucaram. E aí, se tá com a diabetes descontrolado, o que acontece? Começa um processo inflamatório e infeccioso e a cicatrização desse membro é muito difícil, tá bom? Por isso que algumas vezes pode levar a amputação de um dedo, de 2 dedos ou do pé, tá? Porque vai dando esse processo inflamatório, infeccioso, a cicatrização se complica, tá? E aí você começa com um processo de lesão. Então, quando acontece esse problema na capinha do fio do sistema nervoso, que esteja sendo danificado pela alteração toda que a diabetes causa, porque a diabetes, gente, ela causa problema no coração, sistema nervoso central e periférico, ela causa problema nos rins, ela causa problema no sistema digestivo. Por isso que é assim, você fala, nossa, cara, eu tenho diabetes, nunca tive nem metade do que você está falando. Eu fui fazer um exame de rotina e apareceu. Vocês já ouviram dizer que diabetes é uma doença silenciosa? Então, gente, cuidem da alimentação de vocês, tá? O Construindo um Corpo Sem Dor, ele é feito para quê? Para ir trabalhar todas as articulações do corpo, tá? Para você sempre ter mobilidade, equilíbrio. Por quê? O diabético, ele começa a perder o equilíbrio. E isso é fundamental para as articulações, dando informação. O que eu quero dizer com isso? Você imagina ali que está o sistema nervoso periférico, mãos e pés alterados. Quando você trabalha com seu equilíbrio, que pode ser com o olho fechado, com o olho aberto, você está dando estímulo para esse sistema nervoso, tá? Muitas vezes as pessoas começam a ter o formigamento, a dor em choque, a dor em pontada, alteração de sensibilidade, dor nas extremidades e não sabe o que está acontecendo. Então, é o fisioterapeuta que trata disso, ele trata disso, desde que você esteja com o endocrinologista e todo mundo trabalhando junto. Esse tipo de dor é a equipe toda trabalhando, tá? É o passo a passo trabalhando todos os pontos do paciente. E é trabalhado só a extremidade? Esses exercícios que eu vou demonstrar no sábado às 10 horas da manhã numa live, tá? A gente não trabalha somente as mãos e os pés. A gente trabalha a coluna. Por quê? A coluna vertebral, o canal medular que está lá dentro, é ali que conduz toda a raiz nervosa, dando estímulo, tá bom? Então, tem que cuidar demais dessa parte da sensibilidade. Atividade física aeróbica e anaeróbica. Esse é um tema muito importante que todo mundo tem dúvida. Carla, mas eu gosto de correr. Eu posso correr? Eu gosto de caminhada. Eu gosto de uma musculação intensa. Gente, é o seguinte. A diabetes, primeiro de tudo, endocrinologista e ele estabilizar a sua diabetes. O que é isso? Regularizar a taxa glicêmica. E o que é isso? Equilibrar a glicose, os açúcares nas suas células, tá? Fazer que ou vai colocar via medicamentosa, insulina, via injetável, cada macaco no seu galho. Eu não vou entrar nesse mérito da questão,
tá bom? Ver o tratamento adequado medicamentoso, estabilizar as taxas, porque senão você pode sofrer uma hiper ou uma hipoglicemia. E isso é muito sério na hora da atividade física, você pode se machucar. Imagina você está correndo numa rua, dá uma crise de hipoglicemia, o que pode acontecer. Então é assim, gente, e se vai começar a fazer uma atividade, você que fez um diagnóstico recente de diabetes, sempre vá com alguém junto. Nunca vá só, porque você ainda está adequando medicação e ali equilibrando todos os fatores no seu corpo, tá? Então é o seguinte, é para fazer atividade física? É. Pode fazer musculação? Pode. Pode fazer pilates? Pode. Caminhada? Fundamental. Por que o aeróbico? O aeróbico aumenta a oxigenação de tecido. Você precisa trabalhar caminhada, corrida, natação, o que você quiser. Tá? Só que com uma orientação e com muito cuidado. Não esqueça que diabetes é uma patologia, tá? E tem como tratar? Tem como você viver para o resto da sua vida com diabetes, com qualidade de vida? Sim, tem sim. Quando que você tem que tomar cuidado com a diabetes, né? Da atividade física de corrida ou caminhada. Antes de tudo, um sapato confortável. Por quê? O ideal é você não machucar o seu pé. Se você já está com uma ferida no pé, se você já está com uma vermelhidão, um ponto ali mais roxo de sangramento, não força. Vai procurar ajuda médica e vai cuidar dessa parte do seu pé, para depois você pensar numa caminhada. Então o que eu posso fazer? O Pilates, você pode fazer a natação, você pode cuidar primeiro daquela lesão, para poder porque se você for correr com uma lesão no pé, o risco de você piorar e agravar essa situação. Fazendo atividade intensamente, o que acontece? Desde que você meça a sua glicemia antes e depois, e começar a equilibrar e ver, não pode sair para fazer atividade em jejum, pessoas com diabetes. Pessoas já sem diabetes, eu já acho que é um perigo, tá? De ter uma hipoglicemia e passar mal, fazer atividade em jejum, tá? Então, pensa bem antes de fazer uma atividade física. Meça, se você gosta, controla a sua taxa glicêmica, tá? Para você poder ter um melhor rendimento e aproveitamento. Carla, mas você está falando, atividade física eu posso passar mal. Então, por que eu faço atividade física? Por que eu preciso fazer? A partir do momento que você está trabalhando com o exercício correto, o que você dá de informação para o seu músculo? Você aciona partes do seu corpo que faz uma melhor absorção da insulina, a melhor absorção da glicose nas células. Então, você dá uma melhor qualidade da insulina trabalhar na absorção da glicose, tá? Então, quanto mais estímulo você der, você melhora o seu quadro de diabetes. Atividade física é fundamental. Mexer com as suas extremidades, mão, pés, é fundamental. Eu até chequei essa informação, que eu tenho um paciente que ele é endocrinologista, e que, gente, é o seguinte, a neuropatia diabética, vocês imaginam o seguinte, 50% dos pacientes com diabetes, mais de 20 anos, vão desenvolver a neuropatia, essa alteração da sensibilidade de mãos e dos pés, depois de 20 anos de diagnóstico de diabetes. Tá? Isso eu fui pesquisar em um artigo científico, aí eu entrei em contato com esse paciente, perguntei para ele, é isso mesmo? Eu fui buscar informação, porque eu achei muita coisa. Então, 50% do diagnóstico, das pessoas com diagnóstico de diabetes, vão ter, depois de 20 anos de diagnóstico, 20, 25 anos, problemas de sistema nervoso periférico. Agora, você imagina, se você já é uma pessoa que pode ter 30, 40, 50, sem diagnóstico de diabetes, tem que pensar em cuidar das suas extremidades, do seu sistema nervoso central e periférico. E o que eu quero dizer com sistema nervoso central e periférico? É você cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alimentação, e entender que mesmo você que tem dor crônica, o que eu quero dizer com dores crônicas? Não só com neuropatia, artrite reumatoide, você que tem dores por tendinite, desgaste, lesão de cartilagem, tem que se mover ou tem que ficar parado? Só que assim, é se mover com inteligência de movimento. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem de hoje. Pense que tem que trabalhar o corpo como um todo. Mente.
Ah, você está falando de uma coisa mais holística, uma magia? Não, gente. Quando a gente pega e trabalha com a nossa cabeça, da importância do nosso movimento, porque às vezes a gente tem preguiça, né? Você fala, nossa, que preguiça hoje. Só que assim, você não pode parar para pensar que o movimento do seu corpo é como o seu alimento de todos os dias. Quando as pessoas começarem a entender isso, a qualidade de muita gente a qualidade de vida vai melhorar dessas pessoas. Então, você trabalhar com a sua cabeça, tá? Você pensar, não, é tipo assim, gente, mover o corpo, você não escova o dente todo dia? Pensa que mover o corpo é todo dia. E quem tem diabetes é todo dia mesmo, não é com intervalo. Quando que é o intervalo? Se teve um vômito, diarreia, se passou por algum procedimento cirúrgico, se não, gente, já põe na cabeça de vocês. Todos os dias atividade física. Todos os dias, tá? Quer descansar sábado ou domingo? Pode descansar. Mas o mais recomendado é atividade todos os dias. Não deixar de se cuidar. Por quê? Quando desenvolve a neuropatia diabética, o que acontece? Você pode entrar em depressão, sistema nervoso central, tá? Você pode ter outra coisa, você vai ter a incapacidade funcional de arrumar uma casa, de trabalhar, de brincar com uma criança, o medo de deixar queimar a mão numa panela, a firmeza de segurar uma panela, né? De você segurar algum objeto, começa a dar problemas, sim, na vida pessoal da pessoa, tá bom? E, gente, não esqueça que a diabetes afeta a visão. Então, quem já tem algum problema de visão, como vai sair para caminhar ou correr na rua? Então, é assim, comecem a pensar na qualidade dos alimentos que são ingeridos no dia a dia. Ai, mas gente, na minha idade, eu tinha mania de falar isso às vezes. Gente, a gente sempre comeu porcaria a vida inteira. Eu chegava, às vezes, da escola morrendo de fome e comia um pacotão de bolacha, mas não... Já era porcaria naquela época, agora tá pior. Agora tá muito pior. Quantidade de açúcar. Quem já bebe achocolatado? Eu amava achocolatado. Se você, aí eu comecei a prestar atenção. Se você vê a quantidade de açúcar que estão colocando hoje em dia, porque o chocolate está caro, o achocolatado era muito mais escuro, agora está cada vez mais claro. E o que é esse claro? É o açúcar. Então tá sim diferente os alimentos que na minha época eu comia demais para agora. Então, se eu não começar a criar consciência e ficar pensando só com essa cabeça, eu sempre comi a vida inteira, sempre isso, sempre aquilo. Mas, gente, a alimentação está muito modificada, transformada. Então, comecem a pensar nisso, tá bom? Descascar mais, abrir embalagem menos, tá? Quanto mais descascado, mais saudável, tá bom? Eu vou abrir para as perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Não esqueçam, hein? Live sábado sobre exercícios da neuropatia. E a gente vai ter uma conversa muito bacana, tá? Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui a imagem. Terenilza, boa noite. Elza, boa noite. Doutor, eu tenho diabetes. Será que as dores das minhas coxas é por isso? Elza, é muito importante você investigar, tá? É bilateral? Você está com fraqueza de movimento? Como está a sua taxa glicêmica? Como que está a taxa de glicemia, tá? No seu corpo. Muito importante você verificar essas taxas, tá? Muito importante você não ter noção de como está a sua taxa glicêmica, tá? Você falar com o seu médico e você ver direitinho o que está acontecendo. Fagner, não sabia que diabetes dava dor. Muito interessante, gente. Diabetes infelizmente, uma doença silenciosa que muitas vezes as pessoas só vão fazer o diagnóstico, quem não tem o costume de frequentar médico, depois de muito tempo de dores, né? E, gente, o que vocês não podem esquecer? É sempre movimentar o corpo todo, tá? E o alimento que você está ingerindo, pensa que ele vai estar lá em movimento dentro do seu organismo. Então, muito importante vocês pensarem em se cuidar em relação ao que ingere.
tá bom? E assim, gente, falando para vocês dos exercícios, o que eu vou mostrar? Que através da coluna vertebral, mexendo com os movimentos do corpo, da coluna, você chega em nervos periféricos. Lembra da condução nervosa do movimento, tá? É aí que vai dando a informação, tá? E dando controle do seu diabetes, do seu movimento, tá? E você podendo se livrar desses incômodos e dando informação através dos movimentos periféricos, das mãos, dos pés, eu vou fazer uma escovação, essa é de fazer uma escovação na perna, você liberando os músculos, dando informação sensitiva, ajuda também na melhora dessa alteração de sensibilidade da coxa, tá bom? Eu vou pedir um favor para vocês. Quem está aqui assistindo, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram, acharam o conteúdo interessante, dá um like aqui embaixo para mim. Isso é super importante para nós que trabalhamos nas redes sociais, na internet. Eu vou pedir para vocês, por favor, darem um like aqui embaixo, dividindo, né, essas informações que foram interessantes para vocês, que ajudaram vocês a melhorar da dor, tá? A Kátia, tenho pré-diabetes e meu médico disse que também pode ocasionar neuropatia. Temos que nos cuidar, gente, é isso mesmo. Tem que se cuidar mesmo, porque o pé diabético é um problema incrível para tratar, tá bom? Tem que entrar especialista em pele, em tratamentos de infecção. É muito, muito importante, tá? Paula, é possível melhorar as dores do diabetes fazendo exercício? Sim, mas nunca esqueça que trabalhar com pacientes com diabetes é equipe multidisciplinar. Por isso, assim, tudo com muito cuidado, com muita dedicação, você cuida, você trata endócrino, fisioterapeuta. E outra coisa, gente, as pessoas não têm noção da importância do fisioterapeuta na diabetes. Então, muitas vezes, vocês que estão aqui na live, se vai passar com o médico, fala, é importante eu fazer a fisioterapia para trabalhar com a minha parte de inervação das minhas mãos, de todo o meu trabalho, você saber lidar com isso, sabe? Porque às vezes os médicos também, eles ficam mais ali na área deles e acaba não trabalhando muito, às vezes, na prevenção de desenvolver a neuropatia, tá? Vocês podem falar. Isso é super importante até para o médico, vai ajudar muito no tratamento dele medicamentoso. Lúcia, já tinha ouvido que a diabetes podia dar dores nos pés, mas não sabia que podia dar dor nas mãos. Então, é o sistema nervoso periférico, tá? Então, é ali, bem periférico, periferia, que vai daqui da coluna e vai ali para as extremidades, tá bom? Gente, eu acho que acabaram as perguntas. Se alguém quiser fazer mais perguntas, fica à vontade. Então, não esquecendo, a aula de sábado às 10 horas da manhã vai ser muito boa. Vai ser somente exercícios para as dores neuropáticas, tá? Onde eu vou mostrar de uma maneira bem simples o que vocês podem fazer aí na casa de vocês. E não, esses exercícios que eu vou fazer não tem contraindicação, tá? Esses são para qualquer, não vai ter impacto, não vai ter nada que possa machucar. Tá? É o mínimo que vocês podem fazer para cuidar das extremidades. Maria Isabel, tenho 65 anos e faço exercício 2 vezes por semana. É o suficiente? Com diabetes, não. Tá? Com diabetes é recomendado 150 horas por semana. Tá? Meia hora por dia. Só que assim, isso é mais ou menos um protocolo. O que eu acho interessante são atividades que você faça de uma maneira, longos períodos, mas com uma menor intensidade quem está começando, tá? Então, assim, fazer por um período maior, lembra, gente, sem fadigar. Se está muito cansado, cuidado, vai menos, se alimente, veja a taxa, veja ali a taxa glicêmica, tá bom? Tem mais pergunta aqui. Sirlene, doutora, boa noite, grata por suas explicações, muito obrigada. Suas explicações nos ajudam muito. Deus te abençoe, doutora. Carla, minha filha tem fibromialgia. Ela pode desenvolver ou a fibromialgia camufla a diabetes? Não. Selene, o que acontece?
Se ela tem a fibromialgia, ela tem a fibromialgia. Isso você pode fazer exame de sangue que não vai aparecer que ela tem fibromialgia, porque a fibromialgia é um diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? Lá no consultório do médico, ele vai acompanhar suas informações, o que está acontecendo com a sua filha e vai fechar o diagnóstico. Para saber se tem diabetes, tá? E assim, tem fibromialgia. Tem muitas vezes limitação dos movimentos, é o que eu falo, né? Quando não está na crise, ou se ela já faz alguma atividade física, continua na atividade física, tá? Claro que quando está na crise de fibromialgia, 1 dia, 2 fica em repouso. Estando bem, atividade física direto, porque como a fibromialgia tem neuropatia, tá? É um dos mesmos sintomas, às vezes, da neuropatia diabética, mas não é causada pela diabetes. Tá? Quem tem fibromialgia vai ter diabetes? Não tem ligação, tá? O que ela pode, a diabetes, ela pode vir por outros motivos, mas não a fibromialgia não dá. A não ser que ela entre no quadro de sedentarismo agudo, tem fatores genéticos, má alimentação, mas aí quem você tem que procurar? Endocrinologista. Vai pedir uma série de exames de sangue, inclusive da taxa glicêmica. Lembra? Não sei quem já fez aquelas curvas glicêmicas, você fica lá 1 hora tirando sangue a cada pouco e aí controlando a taxa glicêmica. É assim que se faz o diagnóstico de diabetes, tá? Então, não se preocupa. A fibromialgia, agora, assim, nesse caso, não tem nada a ver com a diabetes. A diabetes é com endocrinologista, fibromialgia, neurologista, reumatologista, tá bom? Não se preocupa, mas é através do exame de sangue que você vai saber se tem diabetes ou não. A Darlene, posso fazer os seus exercícios todos os dias? Sinto que me ajudam muito. Sim, pode fazer todos os dias. Quem faz parte até do Construindo um Corpo Sem Dor, das turmas dos meus alunos, eles fazem, tem gente que faz todos os dias e não tem contraindicação nenhuma, tá? Aí é de acordo com cada paciente, como eu oriento, que eu falo com eles ali online, várias aulas com eles direto, e a gente vai equilibrando, mas fazem o exercício sim, tá? O João, tenho 48 anos e tenho diabetes. Meu médico diz que já tenho certo grau de neuropatia. Recomenda fazer seus exercícios quantas vezes por semana? Recomenda fazer seus exercícios quantas vezes na semana? João, todos os dias. Diabetes, gente. Não precisa fazer os mesmos exercícios todos os dias. Tem que estar em movimento todos os dias, tá? Disse que já tem um certo grau. Então, muito importante equilibrar taxa glicêmica, nutrição e exercício físico. Doutora, neuropatia pode ser também na coluna e não tenho diabetes? Sim, sim. Que hoje eu falei sobre neuropatia diabética, ligado a diabetes. Neuropatia pode ser, sim, por alterações por muitos fatores. A neuropatia pode ser a fibromialgia, a neuropatia pode ser por artrite reumatoide, neuropatia pode ser pós-traumática, né? Pode ser assim por vários fatores, Cida, tá? Então, pode ser uma neuropatia idiopática. O que é idiopática? Sem causa aparente. Você só está ali tendo essas sensações da neuropatia e você não sabe o que está acontecendo. E lembra, gente, muito importante, que eu sempre falo, a resistência dos pacientes com antidepressivos. Os pacientes vão ser medicados pelo médico e às vezes fica assim, eu não vou tomar antidepressivo, eu não tenho depressão. Mas vocês não esqueçam que o antidepressivo, ele regula a serotonina no cérebro, tá? Ele regula o sistema nervoso central. Por isso que muitos médicos recomendam antidepressivos nas neuropatias, tá bom? Não tenham preconceitos com antidepressivo. Lógico que a ideia do Construindo um Corpo Sem Dor e uma vida plena, livre de dores e de desconforto é o quê? Não trabalhar com remédios, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer que tem, mas ao mesmo tempo a gente tem que... A ideia é saber a potência que o corpo da gente é de se livrar das dores. Ai, Carla, eu tenho artrose e desgaste. Gente, trabalha na sua cabeça. Isso não é decreto de fim do mundo, de que você tem que conviver com a dor a vida inteira, tá? E você pode, construindo um corpo sem dor, educar vocês a trabalharem com o corpo de vocês e acalmar as dores, tá bom? Cida, obrigada, Deus te abençoe. Amém, Cida. Que você fique bem, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Silene, ela foi diagnosticada com fibromialgia e ela faz acompanhamento, faz exercícios. Muito obrigada. Doutora Grata, Deus te abençoe. Gente, é isso mesmo, Silene, é isso mesmo, é acompanhar, entender. Eu sempre falo, por que eu falo, sempre explico um pouquinho das doenças para vocês? Porque eu acho de extrema importância o paciente entender. Sabe por quê? Quando ele entende um pouquinho, da maneira mais simples possível que ele tem, a colaboração dele é assim, incrível, tá? A gente busca resultado junto. Sozinhos nós não fazemos nada. O fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, a gente precisa demais da participação e a consciência dos nossos pacientes, tá? Nós não conseguimos, ninguém faz nada sozinho. Então, se você pega uma equipe boa, um tratamento bom, você vai longe, tá bom? Não se conforme com as dores, com as alterações, sempre tem o que melhorar, tá? Episódios diminuírem, tá? Cura é uma coisa, tem doenças que não tem cura, só que você tem tratamento e você consegue viver bem, livre das dores, tá bom? E com intervalos maiores. Tem dor todo dia, agora teve uma vez por semana, uma vez por mês, você consegue trabalhar com o seu corpo e com a sua mente. Tá bom, gente? Muito obrigada, fiquem bem, agradeço todos aqui que estão comigo, e sábado tem live, tá bom? 10 horas da manhã, exercícios para o corpo inteirinho, tá? O que eu vou pedir para vocês, sabe uma escova de sapateiro? A mais macia que tiver, se vocês tiverem aí, separem essa escova que eu vou explicar para vocês por que é fundamental a escovação do corpo e como fazer. Para que isso? Para dar informação sensitiva no corpo, além de exercícios que a gente vai fazer para o corpo inteirinho, tá bom? Gente, eu espero por vocês. Sábado, às 10 horas da manhã, vai ser uma live extra, parte 2 das neuropatias na diabetes, tá bom?